Olá, seja bem-vinda, irmã Gisiane, também terapeuta que irá palestrar para nós nesta noite. Boa noite. Estaremos aqui hoje falando, né, sobre o tema cuidando de dentro para fora. Hoje eu pergunto, né, ser mulher, né, o que que é ser mulher? Cada vez que eu faço essa pergunta ao estar ministrando, eu escuto muito as pessoas dizendo palavras negativas. Ah, mulher veio só para sofrer, mulher só serve para cuidar de casa, mas a gente sabe que não é dessa forma. Esses pensamentos negativos, na verdade, que tem em nós é para que a gente não se cuide, porque a gente tem um dom muito lindo, né? Deus nos deu o dom de gerar, de nutrir, de frutificar, mas quando a gente fala muito essa questão para as mulheres, a gente já pensa muito a questão de filho, família. Não, primeiro é em nós. Se a nossa emoção, se o nosso interior não está bem, a gente não vai conseguir passar e cuidar de quem está ao redor de nós, né? Dessa forma. Então, assim, amar, acolher, ter os bons pensamentos, isso tudo vai nos transformar. Às vezes a gente espera mudança, mas a gente precisa primeiro sentir esse acolhimento dentro de nós. Essa mudança começa nas pequenas atitudes. Estamos vivendo janeiro branco, mas a gente sabe que em janeiro a gente é aquele mês que a gente faz planejamento do ano inteiro, né? Coloca metas para tudo, metas para emagrecer, para ter uma profissão melhor, para ter um relacionamento melhor e tantas outras coisas. Só que às vezes a gente coloca algo que aos nossos olhos é um patamar muito acima. Então, o que que a gente traz hoje, né? Vamos começar aos pouquinhos. Traga coisas que sejam pequenas que você vai alcançar, porque senão vai chegar o mês que vem e você já vai se abandonar. Você vai dizer, não consegui até agora, então já vou me largar, já vou largar a minha saúde, a minha alimentação, a minha vida com Cristo, e não é isso que o Senhor quer. A gente está se cuidando, se protegendo, e às vezes a gente esquece muito desse, do acolher. A própria, né, a nossa comunicação, nossas emoções, a nossa forma de se expressar, de falar, de se mover, o próprio estudo, né, a neurociência mesmo comprova isso, que isso está revelando mais do que a gente imagina, né? Às vezes a gente fala, ah, eu gosto disso, mas lá dentro de ti não é dessa forma. Então isso as pessoas vão perceber. Se tu não tá bem, de alguma forma a gente vai repassar para os outros, né? O tom de voz, a tua respiração, tudo vai te comunicar, tudo vai dizer como que tu tá. E não é falta de fé, não é falta, às vezes, de perseverar, não é falta de se conectar mesmo, de buscar a tua identidade. E com o passar do tempo, a gente vai se perdendo, porque talvez lá na tua vida intrauterina tenha passado por situações que tu nem lembre, talvez na tua infância, né, que a nossa infância é um degrau muito importante para as próximas fases da vida. Então, hoje, às vezes, o que a gente colhe, o que a gente passa, é fruto lá de trás. E, às vezes, muitas vezes a gente não se dá conta disso, né? Quem nunca, numa situação, queria falar um não e acabou falando sim para agradar alguém? Eu muitas vezes fiz isso lá atrás, cansei de fazer isso. Falar o sim, mas a verdade que eu queria era o não. E depois eu ficava me pensando, me remoendo, e isso vai trazendo um desgaste emocional muito grande para nossas vidas, porque vai acumulando, né? Vai trazendo muitos acúmulos. Então, que a gente consiga, neste 2026, olhar para a gente, olhar lá para dentro e dizer: não, o que que é prioridade para mim hoje? Nutrir, eu conseguir ser uma pessoa melhor, uma pessoa que vai transbordar, que a gente possa ter essas pequenas atitudes, né? Segundo o neurocientista Antônio Damasio e Joseph,
Leudox, o cérebro ele vai reagir com base em memórias emocionais registradas, como eu falei, desde a vida intrauterina, que pode estar tendo essas sensações. Muitas coisas a gente não vai lembrar, mas vai ficar no nosso subconsciente, então a gente vai sentir. Talvez você tenha passado por alguma situação já que teve alguma emoção, um medo, por exemplo, e você não sabe o porquê naquela situação sentiu aquele medo tão grande. Talvez lá atrás isso aconteceu, né? Lá atrás você teve essas experiências, algum. E a forma também como a gente vai interpretando uma experiência, ela vai definir cada emoção, né, diante dela. Às vezes, para mim, uma situação eu vou passar tranquilamente, mas para uma outra pessoa, por tudo que ela já viveu, ela vai passar aquilo lá muito frustrada. A mente dela já vai, né, gerar muitos conflitos. Então a gente precisa entender isso, que somos únicas, somos especiais, mas que a gente pode sim esvaziar o que não nos vai fortalecer, o que não vai ajudar a nossa saúde, o que não vai nos alinhar à nossa verdadeira identidade, né? Porque temos uma identidade. Cada um foi feito única com uma verdadeira identidade. Então, que dessa forma a gente possa estar buscando isso, né? Eu vou dizer algumas formas aqui, vou ler alguma coisa para a gente conseguir entender um pouquinho melhor, tá? Através da dor. Então, muito desses significados, eles são construídos em base nas nossas crenças, né? Como eu falei, memória, vivências, até o ambiente que você viveu e vive até hoje vai te influenciar. Se tu quer ter uma mente mais tranquila, porque automaticamente a gente vai se nutrir daquela informação. Hoje, porque tanto se fala na questão de cuidar o que a gente escuta, que a gente assiste, né, nas redes sociais, porque aquilo ele vai te ocupando espaço, ele vai te sobrecarregando, ele vai te trazendo um transtorno de ansiedade, que muitas vezes aparentemente você não sabe de onde surgiu, vai te trazendo aquele medo excessivo, uma depressão. Então, tantas coisas se desencadeiam, né? Hoje, devido a isso. E a gente está tendo bastante informação. Hoje, com a tecnologia, se a gente olhar, a gente consegue ter bastante informações positivas de como buscar, de como se cuidar. Quando o nosso corpo encontra essa dor, e essa dor ela não é acolhida de forma adequada, nosso corpo ele vai fazer o quê? Ele vai reagir no modo de sobrevivência de quatro formas. Ele pode estar reagindo. A primeira seria a questão da luta. O que seria a luta? É a forma de uma raiva muito forte, uma tensão muito forte, ou aquela pessoa que ela tem muita necessidade de controlar tudo que está em volta dela. Tudo que está perto dela, ela tem que ela controlar. Isso pode estar sendo a influência disso, de uma dor que ela tem que ela não conseguiu ser acolhida, né? Até mesmo ela se acolher nisso. Pode ser também a questão, um outro item, uma fuga. Como é que ela vai reagir dessa forma? Na agitação, num vício que se desencadeia, uma pessoa que é hiperativa também pode ter um fundo lá atrás de uma dor. E temos uma terceira que é o congelamento. Às vezes, diante de alguma dor, essa pessoa ela pode se desligar, ela simplesmente pode estar vivendo como se fosse ao vento, sem nenhuma direção, devido a isso que aconteceu. Ela simplesmente se procrastinar, não conseguir mais estar concluindo seus projetos, seus objetivos, ou ela vai ser uma pessoa que vai se tornar apática, né? Ela vai se fechando, ela vai querendo a não estar próximo das pessoas. Esses itens é bem comum ser referente a dores que a gente não acolheu, a gente não foi buscar liberar no nosso organismo, no nosso emocional. E tem a submissão, que é aquela pessoa que ela se sujeita ao relacionamento de qualquer forma, ao medo de ser rejeitada, ela vai se autoanulando.
Ela vai deixando de ser quem ela é para ser quem está do lado quer que ela seja. Então ela vai se diminuindo, vai sendo uma pessoa que ela não se acha suficiente, que hoje em dia, infelizmente, a gente vê muito, né? Muitos relacionamentos que acontecem isso. Então é uma forma também dessa mente ser liberta. É uma dor, é alguma coisa, se a gente entender essa história dessa pessoa, tem algo ali nela que faltou esse acolhimento, e ela busca nessas formas, essa fuga, de alguma forma, ela vai buscar. Nesse contexto todo, o que que a gente diz, né? A gente tem que se amar, a gente tem que dizer para nós todos os dias, como mulheres, eu me amo, eu me cuido. Como que a gente quer cuidar das outras pessoas se a gente pegar um vaso que está todo trincado e começar a colocar água dentro dele, óleo, ele não vai parar, ele vai ficar se esvaziando. Então, para transbordar, a gente precisa estar cheio, cheio de paz, de leveza, de pensamentos positivos, né? Nutrindo a nossa fé. Quem vai estar em volta vai sentir isso, porque a gente transmite a energia que a gente tem, né? A coisa boa que está na gente. Quantas vezes a gente chega perto de alguém e te diz, nossa, essa pessoa transmite algo tão bom, e a gente é feito de três formas, né? A mente, o corpo e temos o espírito. Então, se a pessoa está muito movida com uma mente muito carregada de pessimismo, de muitas situações que ocorreram nela, ela pode desencadear até doenças. Isso pode refletir no corpo, porque o corpo dela está no limite, ele está dizendo: eu preciso de uma fuga, eu preciso de um socorro. E você não está me acolhendo, você não está me vendo. Então, é dessa forma que a gente age, né? E a gente vai trabalhando isso. Muitos traumas, hoje se fala tanto em traumas. O que que são esses traumas, né? São experiências na qual a gente teve dificuldade de passar por elas. E aquilo gerou um impacto muito forte. E o nosso cérebro, ele é o quê? Ele é como se fosse um caminho. Quando a gente for fazer uma trilha, existe um caminho para te percorrer. E se várias vezes tu teve situações parecidas com aquilo, esse caminho ali, esse, né, neural, vamos dizer, do cérebro, ele vai ficar fortalecido. Então, cada vez que a gente tiver algo parecido, o teu cérebro ele vai ativar uma defesa, que é o trauma, que é isso aí, ele vai te botar em estado de alerta. E quanto mais em alerta a gente ficar, mais vai prejudicar a nossa saúde, a nossa mente, nosso físico. Tem muitas pessoas que a gente vem conhecendo as histórias que acontece isso, elas vão no médico, né, fazem todos os exames de acompanhamento e acabam que as doenças elas não foram geradas de traumas, foram geradas por excessos dessas mentes, tá, tão turbulentas, né? Não que não seja importante, porque a gente precisa buscar médico, né? Deus deixou a medicina, então a gente precisa se cuidar. Não é, né, só na fé. Se eu, 10 anos atrás, quando me converti, eu tivesse também escutado ou tido a direção de buscar alguém para me ajudar a curar, né, a medicina, a própria terapia. Quando eu iniciei, eu fui buscando isso. Foi o meu primeiro passo foi esse, né, buscar a cura. Tantas coisas não teriam passado pela minha saúde, tanto a ansiedade quanto o sistema depressivo, a própria psoríase também tem parte disso, né? Naqueles não, naqueles só engole o choro. Então, a gente se culpa muito também, né? A gente não se perdoa, né, nós mulheres. Porque eu tenho que dar conta disso, eu tenho que dar conta daquilo, porque talvez eu esteja com pouca fé, mas não, a gente conseguir se acolher, se buscar de várias formas, às vezes a gente fica tão irritada, né? Ai, por que que parece que eu não me entendo? Tem semana que eu tô de um jeito, tem semana que parece que eu tô de outro.
Só que para quem é cíclica, né? Para quem ainda tem os ciclos menstruais, vai entender o porquê. Porque nós somos divididas em quatro fases. Nós temos a fase dinâmica, que seria que ela acontece, na verdade, após a menstruação, né? E um pouco antes da ovulação da mulher. Nesse momento, nós estamos com um foco mental para a gente planejar as coisas que a gente quer. A gente tem energia para tirar aquelas ideias do papel que a gente tem. Então, assim, é um momento onde o corpo ele pede assim, ó, vamos se movimentar, vamos se expandir. É uma fase muito boa para isso. Então, quando a gente se conhece, começa a se conhecer, a palavra mesmo diz, né? Conhecer as verdades, a verdade vos libertará. A gente porque logo depois disso a gente vai vir a fase expressiva, que a gente quer se comunicar, a gente quer conversar com as pessoas, a gente se olha, a gente está bem, a gente está empática, aumenta a disposição, porque os nossos hormônios da felicidade também estão lá em cima. Essa é uma fase do período de ovulação, né? A gente está bem expressiva. E a gente tem a fase também da questão da criatividade, né? Ser a fase criativa, que na verdade ela vai surgir na pré-menstrual, onde começa a surgir muitas ideias, muitos projetos. É uma fase onde a gente vai anotar, vai escrever, vai organizar o que tu tem na mente, para não concluir agora, né? Mas aquelas ideias que vai vir, tu diz, nossa, por que eu não pensei nisso antes? Por que que eu não isso? Não, são as fases onde a gente precisa, o cérebro está aberto a isso. Ele está, na verdade, com consciência, inconsciente, perdão, mais acessível. Então, aonde, quando a gente está mais acessível, vai vindo as novas ideias. É nessa fase, né? É uma fase também que a gente começa a ter mais percepção das coisas. Então, é muito bom para criar, né? Para se planejar nessa forma, de botar no papel tudo que veio em mente. E a fase da menstruação é a fase reflexiva, que é onde a gente está muito para dentro da gente. A gente começa a se julgar demais, a gente começa a dizer, ah, sei lá, parece que nada está bem em mim, porque nessa fase o nosso hormônio ele baixa demais. Então a gente não tá, a gente quer ficar quietinha, qualquer coisa a gente já diz, ah, não quero. É a fase que tu precisa te olhar para dentro de ti. Então, se a gente conseguir trazer um pouquinho de cada fase dessa para o nosso dia a dia, para o nosso querer, a da nossa vida. Talvez aqui tenha pessoas que já passaram essa fase, mas eu digo, sempre tem alguém que a gente conhece que está, né, que seja uma neta, uma filha, alguém que a gente possa passar essa informação. E isso é muito transformador. Ajuda muito a gente se entender e a gente saber que a gente não é produtiva o mês inteiro, que a gente tem cada dia uma oscilação dos nossos hormônios e isso está tudo bem, porque, né, Deus nos criou assim. Então, que a gente possa se acolher como mulher, que a gente possa dizer: não, Senhor, foi você que me criou, foi você que me fez assim. Então, a gente se entendendo, a gente vai entender. Não, essa semana eu tô desse jeito, mas eu sei que é por isso. Não é porque eu sou uma má pessoa, não é porque eu tô não querendo briga com todo mundo. Não, é porque eu preciso do meu momento. É o momento que o teu corpo está dizendo, vamos ficar quietinha, vamos olhar para nós, para depois voltar de novo se abrir. Olha como a gente, como Deus fez a gente perfeita, né? Momento de se olhar para si, momento de ir, de acolher. Então, isso é maravilhoso. E nisso tudo a gente pode estar usando todas essas fases, né? Existem quatro chaves que ajudam muito a gente a ter essa direção nesses períodos todos. Que seria primeiro a consciência, a gente tendo a consciência de que a gente tem essas fases, esses ciclos e está tudo bem com isso. Somos pessoas maravilhosas. A gente reconhecendo, a gente vai conseguir ter mais força,
mais habilidades, né? Emoção quando precisa. Vai, assim, isso vai te ajudar muito nessa parte. A segunda é o planejar. A gente vai conseguir, é possível, ter uma previsão. É como se fosse a gente olhar o planejamento, né? Se a gente, olhando nesses 4 fases da mulher, é como se fosse só a gente vai se programar, né? Para fazer uma caminhada, um passeio. Mas se é chuva, a gente precisa ter os cuidados de levar um guarda-chuva, de uma proteção, de uma bota. E essas fases vêm para isso, para a gente saber aonde a gente está indo e para a gente conseguir ser melhor, estar melhor, né? Principalmente com a gente, né? E daí você vem as críticas, coisas, a gente vai estar bem, a gente não vai se importar. A gente vai dizer, não, eu sei que é de mim e tá tudo bem. Não é porque eu sou uma má pessoa. Esse vem no planejamento. Então a gente consegue ir colocando na nossa vida isso. E a terceira, a gente vai se sentindo mais confiante. Porque a gente se conhecendo, a gente vai saber que não importa o que fala em volta. Vai nascer a prática da confiança. A gente vai ser mais observadora nas coisas. Opa, hoje eu tô assim, mas é porque eu tô dessa forma. Então a gente vai começando a se entender muito melhor. Vai tendo as habilidades, né? Vai tendo uma libertação de si. Porque quando a gente não tem a confiança também, a gente vai vindo, vai deixando o medo entrar, né? Aí qualquer palavra que a gente escuta, às vezes te derruba o teu dia todo. E não é isso que a gente foi feito, né? A gente foi feito para ir para frente, vamos, vai dar certo. É isso que a gente é programado. Por isso que é nos confiado tanto, né? Por isso que a gente tem esse dom maravilhoso, né? De nutrir, de gerar, porque a mulher ela tem isso, né? E tem o quarto que é a ação. Depois de a gente conseguir colocar isso como rotina, automaticamente a gente vai conseguir ir desbloqueando outras fases da nossa mente. Porque tu já vai sabendo, já vai se identificando. Já vai dizer, não, isso é para mim, isso não é, isso vai me sobrecarregar demais, mas isso eu consigo estar acolhendo, isso eu consigo estar fazendo, isso vai fazer bem para mim também. Então é tudo assim, flexível, né? Vem a parte do quinto, que é o ser flexível. A gente vai entender que somos intensos, temos intensidade, somos únicas, mas a gente é flexível para se ajustar. Isso não deu certo, tudo bem, não vamos se frustrar, vamos recalcular de que forma a gente precisa fazer, de que forma a gente vai fazer, e assim a gente vai se acolhendo, vai se ajustando, vai se tornando mais leve. A gente vê hoje as mulheres muito pesadas, né? Muito sobrecarregadas. É cobrado demais, sempre foi, né? Ah, porque tem que dar conta, ah, porque. E hoje em dia junta muitas coisas, né? Ah, tem que ser boa lá na carreira, tem que ser em casa, tem que ser assim. Então, a mente, a saúde, ela vai se esgotar alguma hora. Então, que a gente possa ser dessa forma. E a mulher, ela tem uma outra vantagem. Não que é vantagem, mas o Senhor nos fez. A gente assimila mais fácil os dois lados do nosso cérebro, tanto o lado da emoção quanto a razão. Por isso que em muitos momentos a gente tem aquela sensibilidade, aquela sensação, opa, isso aqui não é, isso aqui vai dar certo. Sabe parece a intuição que tem? É porque o Senhor nos fez alinhadas nos dois, tanto a emoção, tanto que a mulher, ela é um ser que mais tem ocitocina, que é o hormônio do amor. Olha quão grandioso a gente é. É o que mais carrega o amor é a mulher, né? Então vem algo de Deus isso. Então, a gente tem que sim, se orgulhar de quem a gente é. A gente tem que acolher a nossa história. Não dizer porque isso aconteceu tantas coisas. Não. Te acolhe, te perdoe se for preciso. Porque é necessário para a gente fluir, para a gente ter um ano melhor, para a gente ter uma vida mental melhor, mais leve. E se dentro de nós não está alinhado,
lá fora dar o melhor, talvez servir melhor os que a gente ama, talvez, né, levar à frente um projeto que também a gente tem em nosso coração. E a gente, como eu acredito que todos aqui são cristãos, não sei, penso que são, né? Então, o Senhor, ele nos fez, por que ele trouxe cada um com propósito? A gente fala tanto em propósito, mas se a gente não estiver dentro alinhado, a gente não consegue cumprir esse propósito que a gente tanto quer, que tanto arde no nosso coração. A gente não consegue ir à frente nas batalhas. Então, que possa ser, assim, algo bem especial, bem específico. Isso me alimenta? Ou isso vai me esvaziar, vai me sugar? Que a gente possa levar muito isso hoje, né? Eu não sei se dá tempo. Se desse tempo, gostaria até de fazer uma respiração, se for possível, para a gente ter como, né, de alguns minutinhos que eu acho muito importante para nós mulheres, para a gente liberar um pouco disso, que temos ali nos acarretado, nos consumindo o que não é nosso. Tá? Quem puder, uma postura confortável que você tiver, feche seus olhos, se conecte, se conecte com a sua respiração, com o seu interior. Coloque a mão no seu coração, se você desejar. Você abrace, inspire calmamente, né, pelo nariz e exale pela boca. 3 vezes. Vamos fazer bem lentamente. Fica lá dentro de você, esse maravilhoso de respiração. Agora você vai se conectando com as palavras que eu vou falando, e você vai mentalizando e falando. Eu me perdoo por todas as vezes em que eu me critiquei de forma improdutiva, que me culpei de forma tão doentia, que drenei toda a minha saúde. De agora em diante e para sempre, eu vou escolher me curar, eu vou me cuidar, eu vou me amparar a cada passo, com todo o meu amor e meu carinho. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, se abrace. Eu me perdoo por todas as vezes que deixei de me respeitar, por todas as vezes que impedi a leveza e a alegria de fazer parte da minha vida. De agora em diante e para sempre, eu escolho respeitar o meu tempo de florescer a cada dor. De agora em diante, eu escolho conscientemente me cuidar, me permitir ser leve, ter alegria para a minha vida. Agora em diante, para sempre, eu escolho olhar com antes de doar, porque somente assim eu posso me doar por inteira, sentir, sem sentir a dor e sem me abandonar.
cada dia mais. Eu me amo. Eu agradeço a liberdade, a cura que Deus tem me dado. Queria que alguém te desse, faça isso por você. Eu me abraço com muito amor e carinho e gratidão por tudo que eu já superei. Veja, se sinta dentro de você. Sinta seu corpo, seu coração batendo, a sensação que você vai tendo, sensação de alívio, de bem-estar. Sinta os recursos que Deus deu dentro de você para você ir avante. E aos poucos, no seu tempo, você vai voltando, vai abrindo seus olhos, mas não esqueça, você é preciosa demais. Eu me amo, eu me amo, eu me acolho. Só assim eu vou conseguir cumprir com o meu propósito nesta terra. Amém, minhas queridas. Se você tiver algo mais, pode continuar. Glória a Deus. Tem mais algum tempo, irmã? Irmã? Tem sim, Gisele, você tem tempo ainda, pode falar mais uns 15 minutos, tá bom? Pode ficar à vontade. É. Então, deixa eu trazer um pouquinho. Hoje você fala também tanto a questão da inteligência emocional, né, irmã? É tanto falado. Só que o que que a gente vê? Que essa capacidade, ela está ligada a isso que a gente fez. Ao se conectar, ao se amar, ao se conhecer um pouquinho melhor. Porque são as habilidades humanas, né? Que vai trazendo a capacidade da gente aprender a, a gerir as nossas emoções. Porque hoje, raiva, alegria, todas essas, até a ansiedade, ela foi criada no nosso corpo. Só que a gente anda assim tão, com tanta informação, tão desenfreado, que a gente acaba desequilibrando todas elas. Que a alegria ela é tão importante para nos fazer bem, para nos sentir amados, para fazer com que os hormônios, né, da ocitocina estejam altos, que é o que vai trazer o bem-estar de cada uma. Só que por momentos, por tantas informações, ou pequenas situações, a gente acaba se frustrando tão fácil. A ansiedade toma conta, né? Vem a raiva, e muitas vezes a gente diz, mas por que que eu estou com raiva disso? Né? É a questão dos nossos hormônios que estão muito aflorados, muito a gente está querendo muito o para amanhã, e a gente esquece que a gente precisa focar no hoje, pensar no amanhã, mas o focar no hoje é muito importante, porque sem essa estrutura do hoje, do eu vou sentar aqui e comer, eu vou sentir o que eu estou comendo, eu vou comer uma salada, ai, eu gosto dela. O aqui e o agora está cada vez mais difícil. E isso ele faz essa ansiedade se desequilibrar a ponto das pessoas gerarem um transtorno generalizado, a ponto de pararem no hospital,
Uma das coisas que eu estou aprendendo muito aqui é o desacelerar. Então, eu creio que um dos motivos de estar aqui é esse, porque eles sentam com calma, eles gostam de sentir o que estão, a importância deles do aqui e o agora. E eu vejo que, como a gente vem de cultura, que é tudo rápido, rápido, a gente precisa estar tudo numa velocidade que, quando a gente dá uma freada, tenta desacelerar, a gente se culpa demais. E isso desgasta, sobrecarrega. Isso é uma experiência que eu estou tendo aqui. Ali era sempre isso, tem aquilo, aquilo. Parece assim que a gente, que ia ser o último dia. A gente queria viver tudo naquele dia, pensando que, né, ai, vamos, vamos, vamos. E a gente não raciocina. E quando tu conhece, te permite conhecer uma outra cultura, tu vê que como a gente precisa buscar, vamos desacelerar, vamos reduzir, vamos priorizar o que realmente tem prioridade. Às vezes a gente bota tanta coisa na nossa agenda e se a gente for realmente assinalar, a gente vê que a metade não teria tanta urgência. Então, que a gente possa também, nesse 2026, fazer isso. É algo que eu me propus fazer, estou colocando e estou aprendendo. Não, isso é urgente, isso é agora, porque a gente vive muito desenfreado. E nós, mulheres, a carga é muito maior. A gente carrega algo muito forte. A gente já está num ritmo assim muito que tudo é demais, tudo se culpa demais. Então a gente precisa entrar nessa geração, a gente precisa se curar, a gente precisa cuidar da nossa criança que a gente foi um dia, porque ela está dentro de nós, né? Está aqui esperando nós acolher. Ninguém nos ensinou a acolher, mas hoje a gente está aprendendo que a gente tem que acolher. Porque está ali a nossa experiência, quem a gente é. Hoje, se tu pudesse chegar de frente para tua criança, para ti criança, o que que tu ia dizer para ela? A pessoa maravilhosa que tu se tornou, ou tu ia lembrar só das dores que tu passou, né? Quando eu era criança, eu não podia me acolher. Eu dependia de alguém. Eu posso dizer, isso eu levo para frente, isso eu largo em mim, para que as outras gerações não passem. Então, a gente está tendo essa oportunidade. Então, eu creio que o Senhor, ele nos levantou para isso aqui. Ele não é à toa que ele nos uniu. Ele quer isso, ele quer uma geração curada, para que as outras transbordem. A gente está vendo o quanto precisa de gerações curadas. Para, como diz, né, o lema, para que seja geração abençoada. Mas para que essa geração abençoada venha, a gente precisa deixar crenças, buscar a se conhecer melhor, porque a gente deixa muito mais pelo exemplo, buscando informação, dizendo, não basta eu dizer, isso aqui é correto de fazer. Se eu, Gisiane, não estiver fazendo, nada vai adiantar. E vocês vão perceber, porque tudo comunica, como a gente falou lá no começo. Então a gente precisa se amar, se olhar, se olhe na frente do espelho e se diga: eu me amo, eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou uma filha amada de Jesus. Eu sou quem o Senhor criou. Olha como meus olhos é bonito, olha minha pele. Olhe para você com amor e carinho. Essa técnica ela é muito valiosa, tá? Ela é maravilhosa de fazer. Do espelho. A gente na frente do espelho, a gente tem dificuldade de se olhar e dizer: eu me amo, eu sou linda, eu sou maravilhosa. Porque o mundo ele está distorcendo isso. Ele quer mostrar que a gente precisa sempre mudar. A gente sempre precisa mudar. Mudar, porque eu não gosto assim, porque tem que ser assim, uma hora é assim. E isso nos desfoca da identidade do que o Senhor nos fez. Então, que a gente possa, nessa noite, conseguir voltar a buscar a identidade. Senhor, o que tu tens para mim? Me ajuda, me limpa e me traz a identidade que tu me criou. Eu quero ser quem tu me fez para ser.
Quando a gente é criança, a gente tem tantos sonhos, e por que quando a gente se torna adulto, parece assim que a gente enterrou tudo? Que as experiências, as palavras que as pessoas iam dizendo, iam desmotivando, a gente ia botando um pouquinho de terra, né? Então, que a gente possa hoje cavar e ir tirando. Não, o Senhor me fez assim, o Senhor me trouxe dessa forma. Ele tem algo precioso. Nós temos dons, temos qualidades. Se a gente conseguisse usar, hoje o ser humano ele usa 5% do cérebro dele. Olha quanto a gente tem ainda para desenvolver, quanto a gente tem para melhorar. Olha o quão maravilhoso Deus nos criou como únicos. Então, eu quero deixar essas palavras, que é o que eu senti aqui no final. Como a gente teve mais um tempo, o Senhor me tocou. O Senhor te diz nessa noite: você é vaso valoroso. Eu quero transbordar através da tua vida. Deixa que tu vai ver quantas vidas vão ser libertas através de você. Talvez você tenha vergonha de contar alguma situação que passou, mas o Senhor te diz, são essas situações que vão trazer outras pessoas a serem libertas também. Então não tenha vergonha, deixa o Senhor te usar. Olha isso como um canal de bênção. E o Senhor ele tem esse poder. Amém, irmã. Creio que eu tinha para compartilhar